Olá, esse é o nosso canal falando sobre direito e hoje traremos como tema revisão e execução de alimentos. Para trazermos praticidade a este tema, vamos trabalhar com o método de perguntas e respostas. Portanto, gente, a primeira pergunta que nós podemos trazer e tentaremos responder é: quando ocorrerá a revisão de alimentos? Aliás, o que é revisão de alimentos? Pessoal, quando é fixado a pensão alimentícia, na verdade, esse valor não é ad eterno, né? Essa expressão que nós utilizamos, porque está íncita a cláusula rebus sic stantibus. A qualquer momento poderá haver uma alteração fática que possa mudar o valor da pensão. Então, quando ocorrerá a revisão de alimentos? A revisão de alimentos ela ocorrerá quando houver uma alteração fática, né, na vida de quem fornece os alimentos. Então, se de repente o alimentante mudou de vida, né, está num emprego melhor, ou ele de repente passou a ganhar mais naquela determinada empresa, o alimentando ele poderá tranquilamente ingressar com uma ação revisional de alimentos. Do mesmo modo, se o alimentante ele passa a ter um decréscimo no seu salário ou até mesmo tornar-se desempregado, né, perder o seu emprego, o alimentante poderá pleitear uma ação revisional de alimentos. Também é comum o alimentante pedir ação revisional quando de repente o alimentando ele constitui uma família, né, ele se casa e aí ele poderá pedir uma ação revisional para alterar o valor da pensão anteriormente fixada. Segunda pergunta para nós respondermos a este tema sobre revisão de alimentos. Segunda pergunta é: qual o juízo competente para processar e julgar a ação revisional? Bem, não existe prevenção, né, do juízo a qual foi anteriormente processado e julgado a ação de alimentos. Não existe a prevenção. Desse modo, deverá ser respeitado a regra de competência do foro de domicílio do alimentando. Então, onde o alimentando, no caso a criança, que é o beneficiário da pensão, onde o alimentando estiver residindo, deverá ser neste local que deverá ser processado e julgado a ação revisional de alimentos. Tá bom, pessoal? Vamos se ligar nessas dicas. Terceira dica prática que nós trazemos sobre a ação revisional de alimentos. Quais provas produzir, né? Ou quais provas eu posso apresentar numa ação revisional? Bem, basicamente você deverá provar de que o alimentante ele está em um emprego melhor ou de repente a sua situação fática melhorou. Você pode fazer isso através de testemunhas, através de um requerimento ao empregador, e o empregador poderá fornecer essas informações. Você também poderá, né, de alguma maneira, tentar provar de que a situação fática, das N maneiras que existe no Código de Processo Civil, de que ele está numa situação melhor e de que você está precisando. Também você poderá, né, se for o caso alimentando, mostrar que está necessitando de uma supervisão maior do alimentante, através, se for o caso, de um remédio que você está precisando, ou se você for ingressar numa universidade, de que você precisa que o alimentante pague as despesas. Então, são formas de você mostrar ao juiz de que a sua necessidade é necessária, está falando mais alta nesse momento, para que você possa alterar o valor da pensão, tá bom? Essas dicas práticas que nós trazemos sobre a ação revisional de alimentos. Agora vamos trazer, né, o tema execução de alimentos. Bem, é natural que quando o juiz fixa os alimentos, a pessoa que estará obrigada a pagar a pensão, ele faça isso conforme foi estabelecido na sentença ou no termo de acordo a qual foi assim designado em juízo. Então é importante que o genitor ele cumpra com a sua obrigação. Mas se de repente ele não cumprir, o que fazer? Para isso existe a execução de alimentos. A execução de alimentos é uma maneira forçada de obrigar
o devedor de alimentos a pagar, né, a pagar a dívida a qual foi estabelecido para que ele assim o fizesse. Desse modo, quando é que ele estará obrigado a pagar? A qualquer momento do processo. Basta haver o inadimplemento do devedor. Mas uma coisa interessante nós respondermos aqui. Existe dentro do Código de Processo Civil, né, a seguinte previsão de que, estando inadimplente o devedor as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução de alimentos, poderá o credor de alimentos pedir a sua prisão. Na verdade, é o único momento a qual a Constituição Federal e o Código de Processo Civil estabelece para que um devedor, né, um devedor civil, ele possa ser preso. Então, é importante os colegas estarem atentos a essa previsão. Se de repente você verificar, você amigo, você amiga, que o devedor não está cumprindo com a sua obrigação, você poderá pedir, né, fazer um pedido na execução de prisão, que essa prisão não poderá ultrapassar os 60 dias, mas está previsto. Mas para que isso aconteça, é necessário que ele esteja inadimplente durante pelo menos 3 meses. E aí você pedirá de uma forma forçada, um meio forçado, né, a sua prisão, para que ele seja obrigado a pagar a pensão. Obrigado. Para isso, basta cumprir esse requisito. Tem que estar inadimplente durante 3 meses e aí ele cumprirá com a sua obrigação das parcelas que se venceram e durante o processo das que irão se vencer com o decorrer do processo, tá bom? Então vamos prestar atenção. Você tem um meio, né, um meio judicial para pedir a execução de alimentos.